capítulo 5, versículos 23 ao 28, dando continuidade à última mensagem. Deus faz a obra em nossas vidas. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos chama é fiel, Ele também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com um beijo santo, ou ósculo santo, dependendo da tradução. Encarrego-vos pelo Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos vós. Eu fiz uma introdução domingo passado. Quero terminar aqui a última parte da introdução. Nós hoje realizamos esse cerimonial da Ceia do Senhor. Esse último hino fala sobre o amor de Deus. O título da mensagem é Deus faz a obra em nossas vidas. E isso é maravilhoso, porque se Deus não nos amasse, nós não teríamos capacidade alguma de amar Ele ou o nosso próximo. Se Deus não nos buscasse daquele mundo que nós estávamos perdidos, nós não teríamos capacidade nenhuma de buscar a Deus, de ir até Deus. Nós lemos Romanos 3:10. Não há ninguém que faça o bem. Ou seja, o amor, a fonte do amor verdadeiro é Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Se ninguém busca a Deus, como pode haver nesse mundo pessoas que servem a Ele? Porque Ele foi buscar, Ele foi atrás. Isso é maravilhoso, porque jamais conheceríamos esse grandioso amor se não fosse Ele nos revelar. Se Deus não viesse até o homem e revelasse: olha, Rafael, eu vou te revelar o meu amor. Se Ele não fizesse isso, jamais eu conheceria o amor dele. Se Deus não viesse revelar a sua bondade, a sua misericórdia, eu jamais conheceria o que é verdadeira misericórdia, verdadeiro amor, verdadeiro perdão, verdadeira salvação, verdadeira libertação. E quando Deus vem com a sua graça, Ele arregaça nossos corações. E então nós podemos ter a experiência de viver o amor de Deus, porque recebemos desse amor. Ciência nenhuma pode fazer isso no mundo. Não tem como. É impossível. E quando se fala que é impossível, é impossível. Não tem como. Não adianta ir atrás. Você nunca vai conseguir. Isso é maravilhoso, porque pessoas decidirem, domingo após domingo, se reunirem como igreja, porque igreja, a gente chama a igreja Batista Vitória, mas a igreja não é esse templo aqui. Isso aqui é um templo, não é uma igreja. Isso aqui são tijolos. Igrejas são as pessoas. Então, se reunir como igreja, se não fosse Deus nos buscar, se não fosse Deus colocar esse desejo em nossos corações, nós não buscaríamos, nós não viríamos, nós não o adoraríamos. E mais, nós viemos à igreja para várias coisas. Sermos edificados é uma delas, crescermos mais espiritualmente, mantermos comunhão uns com os outros. Isso é bíblico, nós precisamos manter comunhão uns com os outros.
E também nós vamos adorar a Deus. O simples fato e ato na verdade, de sairmos de nossas casas, nos aprumarmos, né? Nos aparentarmos e virmos à igreja, o simples fato de fazermos esse pequeno sacrifício e virmos aqui e cantarmos ao nosso Senhor é uma adoração a Deus. E você sabia que Deus não precisa da sua adoração? Deus não necessita da sua adoração, porque se Deus precisasse da sua adoração, então Deus, ele é necessitado de algo. E o nosso Deus, ele não necessita nada, ele já é completo em tudo. Deus não necessita das suas finanças, mas a Bíblia ensina que um crente deve sustentar a igreja. Mas Deus não necessita. Deus necessita ser pago. Deus necessita de salário todo mês para sobreviver? Não, a igreja dele sim. Mas ele que fez assim, ele fez dessa forma, é a regra dele. A minha igreja precisa, mas ele não precisa, nós precisamos, né? E a Bíblia ensina muito isso, que Eclesiastes ensina isso. Então por que eu venho adorar a Deus se ele não precisa? Por que eu sustento a obra de Deus com as minhas finanças, se Deus não precisa? É porque eu preciso. Eu preciso adorar a Deus, porque o ser humano, intrinsecamente, o ser humano, ele tem necessidade de adorar algo. Isso, o ser humano foi criado dessa forma. Todo ser humano tem necessidade de adorar algo. E isso é fácil de provar. Eu e você não lutamos para não adorar certas coisas em nossas vidas? Né? As pessoas que não têm Deus não adoram outras coisas? Tem pessoas que adoram o esporte. Eu não sou contra o esporte, nós não somos uma igreja contra o esporte, nós podemos assistir esporte, torcer para algum time, né? Todos podem torcer para o Internacional no Rio Grande do Sul, não tem problema. Mas tem pessoas que idolatram, não é como Deus para eles. A comida para outros, o sexo, as drogas para outros. Eu estou citando algumas coisas simplórias, mas existem muitas coisas. Então, nós temos a necessidade de adorar. É por isso que nós devemos vir à igreja adorar a Deus, para nós suprirmos a nossa necessidade que nós temos, que Deus nos criou assim, de forma correta. Nós temos necessidade de comer? Temos, senão você morre, né? Mas nós precisamos suprir essa necessidade de forma correta. Então nós temos, por que nós temos a necessidade de contribuir amorosamente com a obra de Deus? Porque nós temos corações idólatras. Nosso coração, ele adora o dinheiro, por exemplo. Então isso é um remédio, é uma das formas de nós combatermos a idolatria ao dinheiro. Então é Deus quem faz a obra em nossas vidas. É Ele que nos busca, é Ele que coloca o desejo em nossos corações. E assim, sendo bem sincero, se o trabalho for nosso, nunca chegaremos lá, nunca alcançaremos a plena santificação. Se porventura nós conseguíssemos produzir amor, o amor de Deus, nós não conseguimos produzir o amor de Deus, mas se nós conseguíssemos produzir qualquer tipo de amor, esse amor seria imperfeito, defeituoso, e portanto não amaremos ou amaríamos a Deus como requer, e consequentemente não receberemos os benefícios de suas bênçãos. Ainda assim, Deus requer o nosso esforço e o nosso trabalho.
mesmo sabendo que quem produzirá algo em nós será o trabalho de Deus, será a mão de Deus. Então nós trabalhamos por obediência, nós trabalhamos por reconhecer quem somos e quem Ele é. Nós não somos nada e Ele é merecedor. Porque eu posso pensar assim, ó, se é Deus quem faz a obra na minha vida, então eu não preciso fazer nada. Eu posso deitar na rede e deixar a vida rolar, chegar à volta de Cristo e eu subir aos céus com Cristo. Isso é um extremo errado, porque Deus, na Bíblia, Ele diz, ó, quem faz a obra sou eu, mas eu quero que você se esforce. Então, eu preciso reconhecer, quem faz a obra é Deus. O meu esforço, ele não vai adiantar nada. Estou sendo bem radical aqui, tá? Mas calma aí. Para que algo seja feito, porque eu não consigo produzir amor, mas eu vou me esforçar o máximo que puder, porque eu vou obedecer ao que Deus pede. Ou seja, o outro extremo. Qual é o outro extremo? Então eu vou trabalhar muito. Eu vou trabalhar demais para ter muita coisa, para produzir muito. Sim, mas se Deus não fizer a obra na sua vida, não adianta você se matar de trabalhar, porque não haverá produção. William Carey, missionário na Índia, se não me engano, ele ficou, não sei se foi 10 ou 20 anos para ter o primeiro convertido. E trabalhava feito um condenado. Muito. Outros trabalham menos e têm mais resultados. A grande verdade, irmãos, é que, como que eu penso sobre isso, e como que deve ser o equilíbrio, é assim. A obra quem faz é Deus. Não adianta o meu trabalho, não adianta nada. A obra quem faz é Deus. Mas Deus pede para que eu trabalhe. Então Deus está pedindo para que eu participe da obra dele. Olha que maravilha. Deus está dizendo assim, Rafael, eu que faço tudo, não adianta, não vem nada de ti. Mas eu quero que você se esforce, eu quero que você trabalhe. Porque eu quero que você participe da minha obra. Então você trabalhando, eu vou lhe abençoar. Não porque você trabalha, ou seja, não porque eu vou reconhecer que é o meu esforço, não. Eu reconheço que eu trabalho por obediência a Deus e reconheço que os resultados vêm dele. Mas o Senhor Deus quer que eu participe da sua obra. Ele não quer que eu seja passivo, Ele quer que eu seja ativo na sua obra. Então Ele pede. É como aquele pai que diz assim para o filho, né? O filho, ele quer algo que está alto, lá no armário, lá em cima. Ele é pequenininho, o filho. E o pai, ele diz então assim, olha, eu quero aquilo lá, pai. E o pai diz, se você quiser, você vai ter que se esforçar, ser forte e tudo. Então o filho, ele se estica, tem que se esforçar para pegar, e o pai pega ele, ajuda e leva até lá. Ele pega e depois traz de volta. E daí o filho, pai, eu me esforcei e tudo, mas o senhor me ajudou também. Agora o pai podia dizer assim para o filho, você tem que se esforçar. Tá? Não quero me esforçar, pai, vai, faz tudo para mim. Não vou fazer, eu tenho que se esforçar. Eu penso mais ou menos assim, ficou mais claro? O filho entende assim, não, eu sei que não vou conseguir, mas o meu pai está pedindo para me esforçar, esforçar e tudo, mas se meu pai não me pegar e levar até lá, eu não vou conseguir. É isso que eu penso que Deus faz conosco. Ele quer que nós participamos da sua obra, do seu esforço. Versículo 23. Que o próprio Deus da paz nos santifique integralmente,
que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante toda a carta aos Tessalonicenses, Paulo deixou vários preceitos práticos que aqueles irmãos deveriam cumprir em obediência a Deus. E ele termina essa carta indicando que somente a graça de Deus sobre a vida do crente é que pode lhe dar a capacitação para cumprir tudo. Eu preciso da graça de Deus, eu necessito da graça de Deus. Aqueles irmãos poderiam estar ouvindo a carta que estava sendo lida e poderiam estar atônitos por pensarem como que nós vamos conseguir cumprir tudo o que Deus estava ordenando através de Paulo, porque a carta foi pedida para a carta ler na igreja. Eles estavam ouvindo vários preceitos ali, e eu penso que eles estavam lá assim, com a boca aberta, atônitos. Como nós vamos conseguir cumprir tudo isso que está escrito nessa carta? Mas Paulo termina a carta com um alívio, dando um alívio. Era Deus quem daria a capacitação para eles obedecerem. Eles só precisariam responder positivamente e ter disposição. Lembra aquela criança aqui? Tá bom, pai, eu vou ter disposição, vou fazer um esforço, vou esticar. Mas a criança sabe, se o Senhor não me levar até lá, eu não consigo. Então eu penso que os Tessalonicenses eles estavam assim: como que nós vamos fazer tudo isso? E Paulo diz: calma, Deus lhe dará a graça, Deus lhe dará a capacidade, e aí vocês vão conseguir. Você já não pensou na sua vida, como que eu vou conseguir viver uma vida santificada a Deus? Como que eu vou viver uma vida coerente? Como que eu vou viver uma vida como um crente verdadeiro? Como que eu vou agradar a Deus? É muita coisa, é muito difícil. Rapaz, eu já li tudo isso aqui várias vezes, 10 vezes, e tem muita coisa aqui, eu não consigo. É pesado demais. E o que Jesus fala lá em Mateus, acho que 25, eu não lembro? Vinde a mim. Existem outros textos. Cristo tira o nosso peso, irmãos. Eu já preguei aqui na igreja que a igreja e lideranças não devem colocar peso sobre os ombros de crentes, né? Alguns fazem, mas Cristo tira o nosso peso, Ele nos alivia, Ele nos dá capacidade, graça, para que a gente consiga cumprir o que está aqui sem gemer. Não é fácil, porque habita em nós a velha carne, a velha natureza. Não é fácil, porque o demônio fica, o Satanás fica ao nosso redor. Não é fácil, porque o mundo perdido fica ao nosso redor nos tentando. Mas é possível, não é um peso, porque o Espírito Santo habita em nós e nos dá graça para isso. Então isso também vale para cada um de nós, não só para os Tessalonicenses. Não é possível ser santificado em todas as maneiras que vimos nessa carta pela força humana. Precisamos da força divina, precisamos da graça de Deus. O nosso trabalho é somente responder positivamente à vontade de Deus e ter disposição para a mudança. Eu preciso me ajoelhar perante o meu Senhor. Eu falo me ajoelhar assim, não que seja a forma correta que a Bíblia ensina essa oração, tá? Mas eu falo essa forma porque é uma forma que vem à nossa mente de humilhação, né? Eu vou me ajoelhar perante alguém, perante o rei, perante uma autoridade. Então eu me ajoelho perante o Senhor Deus em forma de humilhação e digo: Senhor Deus, eu estou disposto ao Senhor me mudar. Eu estou disposto a começar a fazer aquilo que eu já aprendi na Bíblia. Eu estou disposto a atender aos seus ensinamentos, às suas exortações e seguir o que ensina a tua palavra. Disposição à mudança. E para um crente ter essas duas características, essas duas características aqui responder positivamente a Deus e ter disposição para a mudança, tá? Então, para um crente ter essas duas características, ele precisa estar em comunhão com Deus e com o corpo de Cristo. Ele precisa. É imprescindível isso. Tempos atrás eu perguntei a algumas pessoas sobre a ausência dos cultos, e tudo no mesmo dia, e duas me responderam muito bem, né, de forma boa, de forma adequada, de forma correta, de forma educada, de forma bíblica. Outra não, outra me respondeu com ataques.
E daí eu pensei, bom, essas duas, mesmo que estejam em falha, elas reconhecem que precisam melhorar, a outra não. O verso mostra que o nosso Deus é o Deus da paz. Eu faço uma pergunta para você: você está em paz com o Senhor? Sua vida está em paz com Deus? Ou você está confuso? Você está com sentimento de dever? Você tem dúvidas ou dívidas para com o Senhor? Você está em conflito entre as coisas deste mundo e as coisas de Deus? Deus deseja a sua paz para a vida de seus filhos e para a sua igreja. É o que o texto nos mostra. O versículo 23: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Então essa santificação vem através desse Deus da paz. E eu preciso estar em paz. E para estar em paz eu preciso estar em comunhão com o meu Deus e em comunhão com a minha igreja, que é o corpo de Cristo, representa o corpo de Cristo. Eu vou mostrar isso ainda nesse texto. Ainda o verso mostra que Deus deseja a nossa santificação integral, plena, toda. Deus nos separou para viver santo. Ele nos separou para vivermos longe do sistema desse mundo, das filosofias ou das maneiras de vida deste mundo. Há muitos crentes vivendo a vida da maneira secular, pensando somente nas coisas transitórias, não pensam nas coisas espirituais, não pensam nas coisas lá do alto, como fala Colossenses, nas coisas futuras, não pensam. O verso ainda mostra que Deus deseja transformar todo o nosso ser, não somente algumas partes, todos os nossos pensamentos. E irmãos, isso leva tempo, é uma vida de aperfeiçoamento. Agora imagina aqueles crentes que nunca saem do lugar onde estão, levarão uma eternidade para chegarem lá, para serem transformados. A verdade é que muitos crentes nunca desejaram uma transformação radical em suas vidas depois que receberam a salvação. Isso é triste. Alguns crentes desejaram um pouco de transformação, mas não muito. Só que não adianta. Quando lemos a Bíblia, o que nós percebemos é que o desejo de Cristo é uma transformação radical. E a igreja precisa sempre estar lidando com esses crentes carnais. Não sei se eu já contei essa história, se eu já contei faz muitos anos atrás, daquela pessoa que, ou você já ouviu de algum outro lugar, uma história conhecida, aquela pessoa que comprou uma casa, e o antigo morador disse: olha, eu só peço que você deixe eu ficar com aquele quartinho, que é um depósitozinho lá, um ano, que eu preciso guardar algumas coisas lá e depois eu tiro. Eu tiro depois. Já ouviram? Alguém está ouvindo? Dona Elza está dando sim, já ouviu, né? E daí aquele homem então disse: tá bom, eu deixo, não tem problema nenhum, né? Fica aí com o quartinho. E o homem que ficou com o quartinho, ele deixou lá um gato pendurado, morto, um prego lá dentro da sala. Ele deixou lá. Adivinha? Um ano. Ele foi viajar e tudo, perdeu o contato. Um ano. Não sei se o dono ficou com um ano, se arrebentou a porta. Quem aguenta cheio de carniça? Um gato, ele é grandinho, né? Ninguém aguenta. Então é uma ilustração para mostrar que Deus, Ele quer transformar todo o nosso ser, toda a nossa vida, não deixar nenhum gato morto lá dentro da nossa vida, nem um pedaço de carniça lá, né? Dona Regina que viu agora lá, eu falei agora, eu não queria falar carniça, né? Mas ok, o gato morto. Ele quer isso, Deus deseja isso, e isso é uma bênção. Nós precisamos olhar para a cruz. Cristo não ficou pendurado lá, não ficou se decompondo naquela cruz, nem foi atirado numa vala como eles faziam os romanos depois, quando eles tiravam alguém da cruz. Cristo não ficou se decompondo também lá no sepulcro. Ele não cheirou mal, ele ressuscitou no terceiro dia. Nós precisamos olhar para essa cruz. Irmãos, os cultos eles servem para que os crentes venham participar, ouvir as mensagens e praticarem em suas vidas. Só a mudança, ouvindo a palavra de Deus e a praticando em suas vidas, é que é possível ouvir a palavra de Deus para as mudanças. Hoje em dia, do jeito que está o mundo, parece que alguns crentes desejam somente um tratamento VIP,
Não querem mais sair de suas casas para vir à igreja. Existem sim algumas exceções, claro que existem exceções, tá? E tem muitos irmãos que conversam comigo sobre as suas exceções, mas tem outros que eles não querem seguir, não tem exceção, eles querem ter um tratamento VIP. Não querem sair de suas casas para vir à igreja, ter comunhão com o corpo de Cristo, desenvolver seus dons e ser edificados. Muitos crentes hoje em dia estão enchendo o seu tempo, sua semana, com coisas desse mundo, não tendo tempo para vir à igreja. E depois querem um tratamento exclusivo, especial. VIP significa very important person. Uma pessoa muito importante. Então, o tratamento VIP, eu sou mais importante que os demais irmãos. Eu quero um tratamento exclusivo. O verso ainda mostra que o desejo de Paulo para os Tessalonicenses era que todo o seu ser estivesse irrepreensível no encontro com o Senhor Jesus. A parte B do verso 23 está da seguinte maneira: que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não irei entrar aqui em detalhes sobre antropologia bíblica, mas como eu mencionei na primeira vez, eu sou um dicotomista. E eu creio que a maioria de vocês deve ser tricotomista, mas eu sou dicotomista. Ou seja, eu creio que o homem é formado por uma parte material e uma imaterial só. Nesse verso nós encontramos espírito, alma e corpo. E você que é tricotomista pode dizer: viu, pastor, o verso está dizendo que é 3 partes. Mas eu creio, eu sou dicotomista porque eu creio na Bíblia, quando ele fala alma e espírito, são palavras intercambiáveis, sinônimas. É por isso que eu creio dessa forma. Para um tricotomista, o homem é dividido em 3 partes: uma material e 2 imateriais. A alma, que é o ser da pessoa, e o espírito, que é a parte que se relaciona com Deus. O tricotomista vai nessa linha. Mas ok, independente da posição teológica, devemos nos esforçar para que todo o nosso ser, seja você tricotomista ou seja você dicotomista como eu, todo o nosso ser seja encontrado irrepreensível quando nos encontrarmos com Jesus. Uma vez, deixa eu colocar aqui. Muitas vezes, na verdade, nós damos a Deus várias desculpas para não haver mudança, em nossas vidas. Damos muitas desculpas para não fazermos as coisas que a Bíblia nos ensina. Nós somos assim, né? Quantas e quantas vezes eu fui para Deus: mas Deus, olha, eu estou fazendo assim por causa disso, ou por causa daquilo. E quando alguém conversa assim comigo, e vem conversar comigo, a minha única resposta é: vou orar por você. Eu não tenho o que fazer. Não tenho como forçar, não tenho como ameaçar. Eu não sou Deus, eu não sou dono daquela ovelha, né? Sou pastor, como já expliquei. Então eu vou orar. E vou dar tempo ao tempo. O trabalho é de Deus, é do Espírito Santo. Nós acabamos de ler esse título aqui: Deus faz a obra em nossas vidas. Então, irmãos, um crente compromissado com as coisas desse mundo não é um bom soldado de Cristo. Não aprenderá nada sobre Cristo e não terá boas palavras para falar quando ele for confrontado. Um crente assim, ele pensa da seguinte forma: a culpa da minha vida é sempre do outro ou dos outros. Eu creio que crentes assim não terão coragem de dizer isso quando se encontrarem com Cristo. Apenas entrarão no reino sem galardões. E penso eu, até com um pouco de vergonha. Cristo está trabalhando para a nossa santificação integral. Você está se esforçando para que isso aconteça em sua vida, mas pastor, o senhor acabou de falar que é Deus quem faz a obra. O meu esforço não vale nada. Mas eu acabei de falar também que Cristo pede para que haja nosso esforço. Lembra aquela criancinha lá? Se esforça, sim, agora eu vou pegar você e te levar até a santificação. Você está se esforçando para isso? Você tem respondido sim para Cristo?
Você tem dispensado disposição para ser transformado? As mensagens que são preparadas durante a semana, seja por mim e demais irmãos, são com o propósito da sua santificação. E por mais que a tecnologia tenha avançado, sua vida, sua mente será abençoada quando estiver em comunhão com o corpo de Cristo, porque Deus estabeleceu que a ação completa do Espírito Santo se dará por meio da comunhão com a igreja local. Veja o versículo 24. Aquele que vos chama é fiel, e ele também o fará. Constable escreveu o seguinte: Paulo estava confiante de que Deus faria essa obra nos Tessalonicenses através do Espírito Santo, assumindo a sua resposta adequada a Deus. Então eu preciso assumir uma resposta adequada a Deus. Deus nos chamou para nos salvar e nos santificar para Ele. Fomos separados para vivermos para Ele, e sem Ele não podemos ser santificados. É Ele quem faz a obra em nossas vidas, mas nós precisamos ter disposição, ou como disse Constable, precisamos assumir uma resposta adequada. É claro que um crente relapso durante sua vida entrará na eternidade com Cristo mesmo assim, mesmo sendo relapso, porque no final das contas Deus fará a obra de santificação completa na vida dos filhos dele. Deus fará a obra até na vida dos crentes relapsos, mas esses crentes relapsos entrarão na eternidade sem galardões. Nossa natureza pecaminosa até pode resistir e ser teimosa às mudanças de Deus, mas se somos seus filhos, no final das contas Ele nos transformará por inteiro. Então, no final das contas, todos nós chegaremos à plenitude, todos que são salvos. Versículos 25, 26 e 27. Paulo faz 3 pedidos importantíssimos aos Tessalonicenses. Irmãos, orai por nós. Primeiro pedido. Segundo pedido: saudai todos os irmãos com um beijo santo. Terceiro pedido: encarregue-nos pelo Senhor que essa carta seja lida para todos os irmãos. Então vamos lá. O Walvoord escreveu que a realização de qualquer obra significativa para Deus demanda oração e ação do Espírito Santo. Todos os filhos de Deus necessitam de oração. Devemos constantemente orar uns pelos outros. Paulo não era independente em sua tentativa de desenvolvimento na santificação. Ele dependia de Deus. Paulo realmente acreditava que a oração moveria Deus a fazer coisas que ele não faria de outra forma. Lembrando que nós não temos o poder para mover Deus, nem a oração em si, mas Deus, pelo fato de obedecermos indo a Ele em oração, Ele nos responde, porque isso é um gesto de dependência. Se os irmãos quiserem saber mais sobre oração, eu fiz uma mensagem só sobre oração em 1 Tessalonicenses 5, se eu não me engano, 17, orar sem cessar, está lá no canal do YouTube da igreja. Mas uma coisa que eu quero dizer: a oração move montanhas, porque está lá em Mateus, nos Evangelhos. Só que alguns estão confundindo, dizendo que se eu orar, Deus vai fazer. Se eu orar dentro da vontade dele, Deus vai fazer. Mas a confusão está em que a oração tem um poder intrínseco nela. A oração é poderosa por si só. Não, isso a Bíblia não ensina. Deus vai fazer porque eu estou obedecendo, e porque eu obedeço, eu quero que a vontade dele seja feita. Mas não é que a oração tem um poder atômico que vai mover Deus a fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu orar. Se for assim, quem é mais forte, a oração ou Deus? Então eu não quero mais adorar Deus, eu quero adorar agora a oração. Eu quero adorar quem for mais poderoso. Se a oração é mais poderosa do que Deus, eu vou adorar a oração. O verso 26 diz o seguinte: saudai todos os irmãos com um beijo santo, ou ósculo santo. Então, quero citar novamente o Walvoord. Ele diz assim: um abraço e um beijo no rosto, homens com homens e mulheres com mulheres, constituíam a expressão cultural de cumprimento e unidade como família de Deus. Então, existem duas posições. Tem uma posição que vai pelo caminho de que o ósculo santo deveria ser praticado em qualquer igreja de qualquer lugar do mundo, tá? Eu não sigo essa posição. A posição que eu sigo era uma questão mais cultural. Existem várias coisas na Bíblia que eram questões culturais. O véu mesmo era uma questão cultural da igreja de Corinto, nem de todas as igrejas eram.
Tá? E o ósculo santo, apesar de estar em várias cartas, era algo que fazia parte do judeu. Então, era uma expressão cultural, e eu particularmente não vejo que devemos agir literalmente assim. Mas há um princípio que precisamos praticar, tirado desse texto. Nós devemos saudar, cumprimentar, demonstrar respeito para com os irmãos. O nosso cumprimento deve ser sincero, honesto. Não pode ser cheio de malícia ou hipocrisia, como o beijo de Judas. Então, o nosso cumprimento deve ser sincero. Eu devo desejar o bem àquele que eu estou cumprimentando. Agora, como irmãos, ele está falando como irmãos aqui na igreja. Eu devo desejar o bem do meu irmão quando eu cumprimento ele, quando eu digo Deus te abençoe, Deus abençoe a sua semana, bom dia, boa tarde, boa noite, ou uns paz do Senhor, né? É como eu vi esses dias Augusto Nicodemos dizendo, deixa eu ver se eu lembro, né? Alguém lembra? Não sei se... ele disse assim, a paz do Senhor, à igreja e aos presbiterianos e batistas, boa noite. Né? Irmãos, eu não tenho problema nenhum com a paz do Senhor, tá? É algo bíblico. Não, mas os pentecostais usam, tá? E daí? Eu não estou aí com o que os outros usam ou não usam, eu estou aqui com o que a Bíblia ensina. Nós não temos esse costume, nós podemos continuar se cumprimentando boa noite, boa tarde, é o meu costume esse, tá? Mas eu não tenho nenhum problema quando alguém me cumprimenta com o paz do Senhor, eu digo a paz do Senhor. Eu desejo isso para aquela pessoa, sem problema nenhum, shalom. Em hebraico, shalom. Irmãos, às vezes nós estamos perdendo tempo em coisas que não prestam. Às vezes nós estamos gastando tempo, não investindo tempo, gastando literalmente em coisas que não tem nada a ver. Muitos crentes, se estivessem praticando o que a Bíblia ensina, eles estariam investindo o seu tempo no reino de Deus. Mas a igreja vive discutindo se pode aquilo, não pode, não sei o que. Está na Bíblia, vamos ver lá e vamos seguir de forma consciente e com bom senso também, é claro. E às vezes nós perdemos milhares de tempo, se pode aquilo, não pode aquilo. Nós devemos usar o bom senso para tudo, né? Então assim, o meu cumprimento, eu vejo que ele precisa ser um cumprimento sincero, honesto, não pode ser cheio de malícia e de hipocrisia. A palavra no original significa ósculo santo, ali o beijo santo, significa, santo é separado, é algo entre os crentes, entre os irmãos, naquele caso judeus. Os Tessalonicenses, a igreja dos Tessalonicenses era formada por judeus, depois foi entrando gentios. O significado da palavra é dar as boas-vindas, expressar bons votos, prestar respeito, tratar com carinho, abraçar, fazer tudo isso com frequência também. É claro que não há problema de se cumprimentar com o ósculo santo, não tem problema nenhum. Mas não deve só ser igual ao beijo de Judas, precisa haver santidade nesse cumprimento, seja ele com beijo ou seja de outra forma. E o versículo 27, o último: encarrega-vos pelo Senhor que essa carta seja lida para todos os irmãos. Outro pedido de Paulo é que sua carta fosse lida para todos os irmãos. Isso indica que todos os irmãos deveriam estar reunidos como igreja local. Isso indica que não indica, né, que a carta deveria ser lida na casa de cada um, como um tratamento VIP. Nós não encontramos isso aqui. Olha, eu Paulo, estou escrevendo essa carta. E daí o responsável da igreja, os Tessalonicenses, pega essa carta e vai na casa de cada um dela. Não encontramos isso aqui. O que nós encontramos versículo 27: encarrego-vos, todos vocês, que esta carta seja lida para todos os irmãos. Indica
que a carta deveria ser lida na igreja, como igreja. Então, se tivesse algum crente de Tessalonicenses que tinha o costume de não ir à igreja, ele não ia ouvir a carta inspirada de Deus, porque provavelmente eles não iam dar tratamento vídeo para aquele irmão. Ah, eu não ouvi. Qual foi mesmo o aviso? Mas você não vem, um mês dando aviso na igreja. Ah, tá, desculpa, né, pessoa? Não, tranquilo, deixa, não, eu vou procurar saber. Porque a pessoa, você pode fazer um mês que não vem na igreja. A carta deveria ser lida com os irmãos reunidos, e se algum daqueles crentes faltasse por relatos, ficaria sem a bênção de leitura da carta e comunhão com os irmãos, percebendo a reação de cada um em loco, né? Na igreja, cada um presente ali. Então, irmãos, pense bem, um crente que tem deixado de se reunir regularmente com sua congregação, consegue cumprir esses 3 pedidos de Paulo à igreja dos Tessalonicenses? Quais foram os 3 pedidos? Orai por nós. Ele consegue cumprir isso? Eu posso orar em casa, sim, mas vai orar pelo quê? Se eu não estou na igreja tendo comunhão com meus irmãos, sabendo das necessidades deles. Nós oramos hoje aqui pela necessidade de viagem da Hélia, nós oramos pela necessidade da Carmínio, a saúde, nós oramos pela necessidade da Ivone, a irmã de outra igreja. Esqueci até do irmão Shell, que não está bem hoje também. Então, nós conseguimos cumprir com a segunda. Qual era o segundo pedido de Paulo aqui? Saudai os irmãos com ósculo santo. Eu consigo saudar os irmãos com ósculo santo? Ou cumprimentar, não precisa ser com ósculo santo, com um abraço fraternal, sei lá. E eu consigo ouvir das bênçãos de Deus? Eu consigo ler a Bíblia em casa, eu consigo ir para o YouTube, né? Consigo fazer essas coisas, é claro, mas eu perco muita coisa. E por fim a carta termina no versículo 28, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Ou seja, a carta termina da mesma maneira que iniciei essa mensagem. É somente pela graça de Deus que conseguimos ser santos, que conseguimos cumprir com a palavra de Deus em nossas vidas. É somente pela graça de Deus que conseguimos agradar a Deus. E essa graça nos é dada pela sua soberana vontade. Não é algo que vem de nós. Na verdade, naturalmente, cada um de nós não tem desejo de ter essa graça. Naturalmente, nós não buscamos essa graça se Deus não escolher e decidir nos dar, derramar sobre nós. Então eu quero deixar um alerta. Se porventura você está tendo vontade de ter essa graça, aproveite a oportunidade, porque é o Senhor que está colocando esse desejo em você, no seu coração, porque você mesmo não teria esse desejo santo. Romanos 3, 10 a 12, eu quero terminar novamente. Como está escrito: não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Irmãos, não é eu dizendo. Não fique revoltado comigo, seu pastor. É a Bíblia, é Cristo falando. Ele está dizendo assim: você não busca a Deus, eu preciso te buscar. Você não entende nada, eu preciso lhe dar entendimento. Você não é justo, eu preciso lhe fazer você ser justo. Irmãos, nós temos a falsa impressão de que nós é que buscamos a Deus, de que nós é que temos desejo de agradá-lo. É uma falsa impressão, porque a Bíblia está dizendo que é Deus que coloca isso no meu coração. Então, se Deus está cutucando o seu coração nesse momento, se Deus está derramando da sua graça nesse momento, se Deus está colocando desejo em você nesse momento, aproveite, não deixe o cavalo branco passar, aproveite a oportunidade, não deixe essa oportunidade passar, porque biblicamente enxergamos que Ele não faz isso permanentemente e sempre.
agarre com todas as suas forças a graça de Deus. Lembre-se que é o Senhor quem faz a obra em sua vida. Então assuma um compromisso de sempre responder adequadamente e de sempre ser disponível e ter disposição. Amém?